Bom, oi pessoal, bom dia. Aqui é a professora Márcia, né? Conforme prometido, eu falei que eu iria fazer um vídeo, uma videoaula, né? Dar uma de blogueirinha aqui. E seria para eu estar falando a respeito dessa atividade que eu mandei do formulário, né? Que trata, em tese, da Covid-19, né? Do coronavírus. Eu queria também saber um pouquinho no formulário como que estava sendo a quarentena de vocês, né? Como vocês estavam se cuidando e tal. E por fim, relacionar a Covid-19 com a questão das fake news, né? Que é importantíssimo. Então, eu vou dividir essa videoaula em três partes, né? Porque eu não consigo fazer uma videoaula curtinha, né? Tento, mas acho que vai ficar muito corrido. Então, eu vou fazer em três vídeos para ver se fica, não fica tão pesado, né? Na hora de publicar. E aí, depois da videoaula, se vocês tiverem alguma dúvida, usem os canais do Google Sala de Aula para estar se comunicando comigo. Tudo bem? Então, bora lá. O nome da aula é Vaza Falciane. Eu dividi em três tópicos, conforme vocês estão vendo aí na tela, né? Aqui no tópico um estaremos falando um pouquinho da pandemia Covid-19, o que é contaminação, sintomas, vacina, prevenção, tudo o que está relacionado à doença, eu estarei explicando agora nesse primeiro vídeo. Uou! Estou usando um programa chamado Prezi, tá? Para fazer essa apresentação assim. Ele é como se fosse um PowerPoint evoluído. No tópico 2, estaremos falando da quarentena, como está sendo a quarentena, por que é importante fazer a quarentena, né? O que isso influencia no número de casos da doença, enfim. E os cuidados pessoais que a gente tem que ter com relação à Covid-19, para não estar contraindo essa doença. No tópico 3, que vemos aqui embaixo, fatos, fakes e preconceito. Então, no formulário, coloquei algumas, como eu posso dizer, algumas afirmações e eu quis ver de vocês o que é verdadeiro, o que é falso, enfim, né? E aí, aqui nessa terceira parte da aula, eu estarei mostrando para vocês qual foram os resultados, né, das respostas que vocês colocaram no formulário e qual a relação entre a pandemia, a doença, com as fake news, né, que estão bombando aí nas redes, e o preconceito, o que tudo isso tem a ver com preconceito, tudo bem? Então vamos voltar lá para o menu principal, aqui, e aí eu vou iniciar o tópico 1, conforme prometido. Pandemia Covid-19, algumas informações importantes. Então, o que é essa tal de Covid-19, né? A Covid-19 é uma doença provocada por um tipo de vírus chamado coronavírus, né? Como vocês podem ver aqui na tela, o coronavírus, o vírus, né? Ele tem umas estruturas no corpo dele, né? Na estrutura do vírus, que lembram umas coroinhas, né? Então, por esse motivo, ele é batizado como coronavírus, desculpa. E não existe só esse, né, tipo de coronavírus. Estou falando coronavírus toda hora. Existem vários tipos de coronavírus, tá? Inclusive da doença chamada SARS, enfim, tem vários. Esse é um tipo de coronavírus e é uma doença nova em termos de. Esse vírus foi descoberto no ano passado, né? Pela primeira vez, as primeiras contaminações aconteceram em 2019, daí o Covid-19, né? O nome da doença. Os principais sintomas são febre alta, tosse, dificuldade respiratória, né? Em algumas situações, né, de quem contrai esse vírus, a doença pode evoluir para um tipo específico de pneumonia, muito grave, né? Onde as pessoas precisam estar sendo assistidas em camas de UTI, né? E a respiração é feita através de equipamentos, ventilação mecânica, né? Que a gente fala. A pessoa não consegue respirar mais sozinha e acaba sendo levada a óbito, né? A transmissão é parecido com a aula que eu dei para vocês sobre a gripe, lembra?
Então, eu falei da gripe, que a gente tosse, pega no negócio lá do ônibus para segurar, pega na maçaneta da porta. A próxima pessoa que pegar ali e colocar a mão em olhos, nariz ou boca, ela já vai estar se contaminando. Mesmo modus operantes do coronavírus, né? Então, é uma doença que ela tem uma transmissão muito rápida, ele é muito transmissível de uma pessoa para outra, e ele não é como uma gripe comum, que você não vê ontem mesmo eu vi uma reportagem falando que a gente teve em torno de, eu acho que foram 400, ou foram 600 mortes em um dia, né? Nos Estados Unidos a gente chegou a ter 4.500 mortes em um dia somente, né? E isso vai se repetindo nos outros dias, números parecidos. Então a gripe comum não causa isso, né? Por esse motivo que vocês não estão indo para a escola seria um ambiente muito suscetível à contaminação, né? E o isolamento social entra aí, que depois eu vou falar dele mais para frente. Prevenção: evitar locais de aglomeração. E a escola entra na questão de ser um local de aglomeração, né? Vacina, tal da vacina que eu até coloquei lá dentro dos meus fake news no formulário. Não tem vacina para essa doença, é uma doença nova, os cientistas não conhecem ela ainda direito, né? A ciência ainda está estudando o vírus, então a produção de vacina é um processo muito complexo e muito demorado. Não se faz uma vacina de uma semana para outra, de um mês para o outro, tá? Então, envolve conhecer bem o agente infeccioso, no caso aqui é o vírus, né, o COVID. É, pesquisa, então você vai desenvolver uma porção, né, de vacinas, digamos que eu desenvolva umas 10. Vários laboratórios tentando, várias universidades, né, tentando construir uma vacina. A partir do momento que isso é construído, ainda tem a parte de testes em animais e ver se dá o resultado que a ciência está esperando. Efeitos colaterais, enfim, é como você produzir um medicamento, né? O processo de produção de vacina, ele tem uma área que é chamada de segurança, né? Biossegurança. Então, você não pode ir produzindo qualquer coisa e enfiando no corpo das pessoas. E, por fim, vem o teste em humanos. Nesse processo, várias dessas vacinas, eu tinha comentado de ter produzido 10, então, às vezes, essa deu reação, essa não funcionou, essa isso, essa aquilo, elas vão sendo descartadas. E no final, você vai sobrar uma ou duas vacinas, que aí você vai partir para o teste em humanos. É um processo que pode durar 10, 12 anos, tá? É um processo muito demorado. Então, no caso da pandemia, que a gente está tendo de Covid-19, é possível sim que essa vacina saia mais rápido, porém com menos de um ano e meio, impossível, tá? Não tem como ter uma vacina para aplicar na população mundial inteira, né? Com menos de um ano e meio, 2 anos. Então é mais ou menos essa a questão. E vamos lá. Prevenção. A única forma, a mais eficaz, né, de prevenção é ficar em casa. Porém, caso exista uma necessidade de sair, a gente precisa tomar muito cuidado com relação às nossas mãos. E o melhor método de higienizar essas mãos é através de lavar as mãos, né? Então, aqui eu coloquei um esqueminha mostrando qual o procedimento: água, sabão, esfregar dedos, entre os dedos, essa parte do dorso da mão, né, que a gente geralmente usa para coçar o olho, o nariz. Então, essa mão tem que ser lavada de 20 a 30 segundos, né, bem esfregado, embaixo das unhas. Então, é uma higienização muito grande. Depois, se você estiver fora de casa, não é aconselhável usar uma toalha coletiva, uma toalha que todo mundo seca a mão nela, né? Então, o ideal é a gente utilizar toalha, um papel descartável para estar secando essa mão. E, por fim, ainda passar o álcool gel. Estando no transporte público, no ônibus, metrô, não tenho como lavar a mão naquele momento. Aí entra o álcool gel como um substituto. Tanto o álcool gel quanto a água, eles têm essa capacidade de estar destruindo a estrutura do vírus, né?
A estrutura do vírus, né, aquela capinha que parece um monte de coroinhas em cima, ela é feita de gordura, que a gente chama de lipídio, e de proteína. E a gordura, se você for pensar, como que a gente tira a gordura? Com detergente. Então, o sabão, o detergente tem essa capacidade de destruir a estrutura do vírus. O álcool também, o álcool 70, tá? Não pode ser qualquer álcool. Então, prevenção: lave as mãos, use máscara, evite aglomerações e fique em casa. Que as mãozinhas sendo limpas. Esse foi o primeiro tópico, né? Logo mais eu já gravo o segundo tópico para deixar esse vídeo não tão longo, né? E até daqui a pouco.